Bom dia. Dando continuidade ao estudo dos polinômios, vamos trabalhar com uma outra técnica que nos permite pesquisar as raízes de uma equação polinomial, que são as relações entre coeficientes e raízes, chamadas de relações de Girard. Bem, sem mais delongas, vamos conhecer essas relações e aplicar, essas relações em problemas envolvendo equações polinomiais. Bem, está aqui a definição. Dado o polinômio P de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 e assim por diante, até o termo independente, que é o A0, cujas raízes são R1, R2, R3, até a última raiz, que é Rn, valem as seguintes relações entre coeficientes e raízes. As relações são essas aqui que estão de vermelho. O que é que diz essas relações? Se eu quiser somar as raízes uma a uma, como está aqui na primeira, então essa soma das raízes nada mais é do que menos o segundo coeficiente do polinômio sobre o primeiro. Se eu quiser somar as raízes multiplicadas duas a duas, como nesse caso aqui, eu vou pegar o terceiro coeficiente do polinômio e vou dividir pelo primeiro. Se eu quiser somar as raízes previamente multiplicadas 3 a 3, então eu pego menos o quarto coeficiente sobre o primeiro. Essa é a resposta. E assim por diante. Mas, professor, são muitas relações e eu vou ter que memorizar todas elas? Não. Memorizar essas relações é fácil. Simples. Se você prestar atenção, se eu quero somar as raízes uma a uma, como 1 é ímpar, o menos aparece. Se eu quiser somar as raízes previamente multiplicadas 3 a 3, como 3 é ímpar, o menos aparece. Agora, se eu quiser somar as raízes 2 a 2, como nesse caso aqui, como 2 é par, pode ver que o menos não aparece. Se eu quiser pegar as raízes 4 a 4, como 4 é par, o menos também não vai aparecer, e assim por diante. Então, resumindo as relações de Girard, você pode memorizar da seguinte maneira. Eu quero somar as raízes uma a uma, eu pego o segundo coeficiente sobre o primeiro. Eu quero somar as raízes multiplicadas 2 a 2, eu pego o terceiro coeficiente sobre o primeiro. Eu quero somar as raízes previamente multiplicadas 3 a 3, eu pego o quarto coeficiente sobre o primeiro. E assim por diante. Lembrando que, se eu quero somar as raízes 1 a 1, 3 a 3 multiplicadas, 5 a 5, como esses números são ímpares, o menos aparece. Se eu quiser somar as raízes previamente multiplicadas 2 a 2, 4 a 4, 6 a 6, o menos não aparece. Então essas relações, para serem montadas, não exigem um poder mental muito alto de memorização, não. É só você memorizar essas regras. Se eu quero somar as raízes agrupadas em um número ímpar, o menos aparece. Se eu quero somar as raízes agrupadas em uma multiplicação de raízes em número par,
o menos não aparece. Então, repetindo, não é? Caso eu não tenha me enganado aí na fala anterior, agrupamento de raízes pares, o menos não aparece. Agrupamento de raízes ímpares, o menos aparece. Certo? Para que vocês tenham uma ideia de como essas relações de Girard não é uma, assim, abre aspas, uma novidade para vocês, vamos lembrar da equação do segundo grau, cujo termo dominante é 1, não é? Uma equação dessa forma aqui, ó, x ao quadrado mais, digamos assim, ax mais b, certo? Se eu quiser somar a primeira raiz com a segunda raiz, como eu estou somando as raízes uma a uma e 1 é ímpar, o menos aparece. Aí eu pego o segundo coeficiente, que é o a, sobre o primeiro, que é o 1. Como menos a sobre 1 é menos a, então eu sei que a soma das raízes é quem? Menos a, ou seja, é o coeficiente do meio com um sinal negativo. Se eu quero pegar as raízes duas a duas, né, como uma equação do segundo grau tem apenas duas raízes, não vai aparecer soma, apenas um produto. Como 2, né, já que eu estou multiplicando duas raízes, é par, o sinal de menos não aparece. Aí eu pego o terceiro coeficiente, que é b, sobre o primeiro, que é 1. Então o produto vai ser o b. Daí aparece aquela famosa regra da soma e do produto que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Se você tem uma equação do segundo grau com o coeficiente dominante 1, então a soma das raízes é menos o coeficiente de x e o produto é o termo independente. Ou seja, naquela época vocês estavam usando as relações de Girard e nem sabiam, não é? Vamos aplicar essas relações, né, na resolução de dois problemas de matemática. Vamos lá, vamos para cá. Primeiro problema está aqui. Calcule a soma dos inversos das raízes da equação. Aumentar aqui um pouquinho. X ao cubo menos 7x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0. Vamos lá, eu quero a soma dos inversos das raízes, não é? Então, como é uma equação de grau 3, essa equação vai ter 3 raízes. Então, eu vou dizer que R1, R2 e R3 vão ser o quê? Vão ser as raízes dessa equação, não é? Vamos lá. Vão ser as raízes da equação polinomial. Pronto, tá aqui. Da equação polinomial. Agora vamos lá. Ele quer que você encontre a soma dos inversos das raízes. Vamos lá, então eu vou fazer isso. Eu vou somar os inversos. Então, eu quero encontrar isso aqui, ó. Quem é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre quem? R3. Vamos somar as frações, não é? Então, o MMC dos denominadores vai ser quem? R1. Deixa eu aumentar um pouquinho o traço, né, para ficar maior. Vamos lá, pronto. Então, o MMC dos denominadores vai ser R1 vezes R2 vezes R3, não é? Dividindo R1, R2, R3 por R1, sobra quem? R2 vezes R3, que multiplicado por 1 é o próprio R2 vezes quem? R3. Dividindo R1, R2, R3 por R2, vai sobrar quem? R1 vezes R3.
Mas dividindo R1, R2, R3 por R3, vai sobrar quem? R1 vezes R2. Agora prestem atenção na parte de cima. É a soma das raízes multiplicadas 2 a 2. E embaixo é o produto das 3 raízes. Ou seja, é uma relação de Girard em cima e outra embaixo. Então vamos lá. Se eu vou multiplicar, ou melhor, perdão, se eu vou somar as raízes multiplicadas 2 a 2, como 2 é um número par, o menos não aparece na parte de cima. Como eu estou multiplicando as raízes 2 a 2, eu pego o terceiro coeficiente, que é quem? 4. O primeiro é 1, o segundo é menos 7, o terceiro é quem? 4. Sobre o primeiro, que é quem? 1. Na parte de baixo, eu estou multiplicando todas as 3 raízes. Pelas relações de Girard, como 3 aqui embaixo, ó, é um número ímpar, o menos aparece, né? Se eu estou multiplicando as 3 raízes, todas as 3 raízes, eu pego o quarto coeficiente, que é quem? Menos 1. Sobre o primeiro, que é quem? 1, ó, que é o que acompanha o x ao cubo 1. Pronto, ó. Resolvendo isso aqui, você acaba com a questão. Quanto é 4 sobre 1? 4. Menos com menos, mais 1 sobre 1. Como 1 sobre 1 é 1, aqui eu posso simplesmente dispensar. E sobrou quem? 4, que é a resposta, ou seja, a soma dos inversos das raízes dessa equação aí é quem? 4. Ok, pessoal? Vamos para um outro problema, não é? Vamos lá, aqui, ó. Vamos agora resolver uma equação usando as relações de Girard. Resolva a equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6 igual a 0, sabendo que uma raiz é igual à soma das outras duas. Bem, primeiro eu vou chamar essas raízes de alguma coisa, não é? Então vamos lá. Eu vou dizer que R1, R2 e R3 são o quê? São as raízes, não é? Da equação polinomial. Professor, por que são 3 raízes? Porque é um polinômio de grau 3, o número de raízes é exatamente igual ao grau do polinômio. Raízes não necessariamente distintas, fique bem claro. Agora vamos para a condição do problema, né? Qual é a condição? Uma raiz é igual à soma das outras duas, então eu vou, sem perca de generalidade, eu vou dizer que R1, que é a primeira raiz, ele vai ser igual à soma de R2 mais R3, não é? Essa aqui, ó, é a condição, não é? Que o problema dá. Eu vou até botar aqui, não é? Entre parênteses, não é? A condição, não é? Vamos lá. Agora eu vou usar as relações de Girard para a soma das raízes uma a uma. O que é que diz a relação de Girard? Que se eu quiser somar a primeira raiz com a segunda raiz com a terceira raiz, como 1 é um número ímpar, o menos aparece. Como eu estou somando as raízes uma a uma, eu pego o segundo coeficiente, que é quem? Menos 4. E vou dividir pelo primeiro, que é quem? O que acompanha o x ao cubo, é 1. Essa é a relação de Girard que eu vou usar, certo? Relação, botar aqui bem direitinho para acompanhar. Relação de Girard. Ou Girard, né, como alguns chamam, não é? Na verdade, não é, eu não sei a pronúncia, não é, do matemático, não é?
como ele não é brasileiro, então vamos soletrar, né, de acordo com o idioma. Bem, agora preste atenção, ó, que R2 mais R3 é igual a quem? R1. Substitua aqui embaixo. Vamos fazer isso, não é? Olha só. Eu vou repetir o primeiro R1. Aí eu vou substituir, eu vou até apontar aqui, ó, o R2 mais R3 por quem? Por R1, que é a condição, não é, que me dá o problema. Então como é que fica? Fica o R1 mais outro R1, que é igual a quem? Com menos dá mais 4. Ora, mas aqui ficou fácil. O R1 mais R1 é 2 vezes R1, que é igual a 4. 2 multiplicando passa para o outro lado dividindo. E eu encontrei a primeira raiz, que é quanto? 2. Agora vocês aprenderam na última aula que se eu encontrei uma raiz, que é 2, automaticamente, pelo teorema de D'Alembert, eu vou ter um fator, que é quem? X menos 2. X menos 2 vai ser o quê? É fator. O que é que garante isso aqui? Vou até botar aqui de azul, ó. D'Alembert. Então eu posso pegar o meu polinômio, ou melhor, minha equação polinomial original, no caso polinômio, e dividir por x menos 2. Que aí eu vou diminuir o grau, consequentemente eu encontro as outras duas raízes, não é? Então vamos lá. Eu vou usar agora o dispositivo de Briot-Ruffini para acabar a questão. Desculpe aí o traço, né? Mal feito. Se aqui é menos 2, eu boto 2. Do lado direito eu boto os coeficientes do meu polinômio. Quais são eles? 1 do x ao cubo, menos 4 do x ao quadrado, 1 do x e 6 do termo independente. Baixo 1. 1 vezes 2, 2. 2 com menos 4, menos 2. 2 vezes 2, menos 4. Com 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Com 6, 0. Eu já sabia, né, que o resto ia dar 0 em virtude de x menos 2 ser um fator. No caso, eu vou ter aqui o quociente da divisão, né? Que de x, que vai ser quem? 1x ao quadrado, ou apenas x ao quadrado, menos 2x e o termo independente, que é menos 3. As outras duas raízes da minha equação polinomial são raízes desse polinômio aqui. E para resolver para encontrar raízes de uma equação polinomial do segundo grau, eu uso Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quem é o b? Menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Delta é igual a 4. Menos com menos é mais, 4 vezes 3 é 12. Delta é igual a 16. Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vamos aqui afastar um pouquinho aqui para o lado direito. X é igual a menos com menos dá 2, menos com menos dá mais 2, perdão. Mais ou menos raiz de 16 é 4. 2 vezes 1 é 2. X' é igual a 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. X duas linhas. 2 com menos 4, menos 2 sobre 2 dá menos 1. Portanto, professor, qual é o conjunto solução dessa equação polinomial? Menos 1, 2 e 3. Está aqui, ó, a solução
da equação polinomial usando as relações de Hardy. Agora, antes de eu acabar a aula, prestem muita atenção ao que eu vou falar. As relações de Girard não conseguem resolver uma equação polinomial sozinhas. Apesar delas darem as relações entre coeficientes e raízes, se você usar somente as relações de Girard, você não vai conseguir resolver uma equação polinomial. Pode ver, que nesse exemplo aqui, além de eu usar uma das relações de Girard, eu precisei de uma outra informação. Qual é a informação? Nesse caso, que ele falou que uma das raízes era igual à soma das outras duas. Pode ser também que ele coloque um outro tipo de informação. Por exemplo, as raízes estão em PA, as raízes estão em PG, uma raiz é igual a outra mais 3, uma raiz é igual a outra vezes 5. Enfim, você, para poder resolver as equações polinomiais usando Girard, então, primeira dica, ele precisa dar uma informação adicional a respeito das raízes, ok? Em segundo lugar, é só você usar a ou as relações Girard corretas, não é isso? Ou as raízes somadas 1 a 1, ou somadas previamente multiplicadas 2 a 2, e assim por diante, ok? Lembrando que se você quer somar as raízes agrupadas em um número ímpar, o sinal de menos aparece. Se você quer somar as raízes agrupadas, multiplicadas em um número par, o sinal de menos não aparece. E o restante da regra é fácil. Quer somar as raízes 1 a 1? Pega o segundo coeficiente sobre o primeiro. Quer somar as raízes multiplicadas 2 a 2? Pega o terceiro coeficiente sobre o primeiro. Quer somar as raízes multiplicadas 3 a 3? Pega o quarto coeficiente sobre o primeiro. E assim por diante. Com isso, você memoriza todas as relações de Girard ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Fica aqui a nossa aula, certo? E até a próxima. Até mais, tudo de bom.